Tô que nem meus livros preferidos, né? A Linear, começando esse vlog aqui, que é de leitura enquanto estou no Rio, para registrar para vocês. Tô no centro da cidade, mas tenho que dizer para vocês que o livro que eu comecei é muito bom. E começa assim, com uma suspeita de suicídio. Bom, eu já falo sobre o livro para vocês, eu estou no meio do centro, né, do Rio de Janeiro, então acabei de sair da loja de discos e aqui é o gabinete, Real Gabinete Português de Leitura. Quero conhecer o sebo bem famoso, que é o Academia do Saber. Bora ver. É. Você cuida de todos esses livros. Eu já conheço, mas vou entrar para vocês terem uma noção dessa beleza. Tem esse outro sebo que eu gosto bastante, que é o Letra Viva, fica na mesma rua do Real Gabinete. Vamos dar uma entradinha. Ó, comprei mais um disco. E aqui uma coisa legal é que costuma ter vários livros de arte expostos aqui de curadoria, sabe? Enfim, aqui dá pra passar horas e horas e horas. Bora correr pro CCBB, que já tô atrasada já. No caminho, passando aqui pela Rua do Ouvidor, uma rua muito importante para a literatura do Machado de Assis, e é tudo perto, tudo no centro aqui, né? Tô indo numa exposição agora de um fotógrafo, lá no CCBB. Tem uma coisa, gente, que me acontece, que muito me impressiona, eu tenho certeza que acontece com vocês também, que é quando eu estou lendo um livro e ele, coincidentemente, passa a aparecer na minha vida, assim, né, nos cantos, em qualquer lugar. Essa exposição que eu estou mostrando para vocês é sobre o Evandro Teixeira e sua obra. Esse é um grande nome no fotojornalismo brasileiro que cobriu a ditadura no Chile e no Brasil também. Acontece que o livro A Voz que Ninguém Escutou, que eu estou lendo, retrata justamente a ditadura no Brasil. E isso é muito forte, essa exposição é fortíssima, assim como o livro também ao representar. Então, agora... Nossa, olha essa vista. Eu não sei se vocês conseguem ver. Enfim, Cristo, né? Você tá andando e é isso que acontece no meu país Botafogo.
Mas agora eu consigo conversar melhor com vocês, porque eu tô voltando para o Airbnb. Esse é o livro que eu peguei para ler no Kindle Unlimited. Recomendo fortemente já que vocês façam. Vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo, mas já começa com esse prólogo bombástico, o que dá um gancho para o capítulo 1º e aí os seguintes, porque você quer saber se o suicídio, o suposto suicídio realmente foi um suicídio ou um acidente. E a senhora que é encontrada, né, depois disso, do ocorrido, ela foi encontrada pela filha. Então tem uma questão histórica aí de migração também, porque ela veio do Ceará, enfim. E 100 páginas. Logo mais eu volto para contar mais para vocês sobre a história. Pedi aqui um matcha latte com doce de leite bem gostoso. E agora vou abrir aqui o livro. Quase 300 páginas depois, de volta para casa, terminei o livro, acabei agorinha e já quis ligar a câmera para conversar com vocês sobre essa experiência de leitura. Esse livro ele é dividido em 2 partes. Na primeira, acompanhamos a história dessa família centrada em Maria Ferreira, que de Jaguaribe, no Ceará, vai para o Rio de Janeiro em busca do que a gente sabe, né, uma condição de vida melhor. Ela deixa lá no Ceará seus filhos mais velhos, mas traz para o Rio de Janeiro os mais novos, a Inês e o Inácio. Porém, Inácio fica no meio do caminho, ele é, na verdade, sequestrado, roubado dela no meio do caminho, para ser escravizado em uma fazenda com plantação na qual ele passa, então, a trabalhar. É um trabalho infantil representado aqui e a partir disso nós temos 2 núcleos sendo desenvolvidos. O da Maria com a Inês na capital, no Rio de Janeiro, e o de Inácio sozinho, que na verdade é quem mais vai se deslocar pelo Brasil. Eu já vou me deter mais nesse personagem porque ele cresce muito aqui no livro. Voltando para a história de Maria, que sabemos é muito comum a história do país, nós temos em determinada passagem o seguinte trecho que eu queria ler para vocês. Há mais de 10 anos saiu de sua cidade natal e nunca deu notícias como prometera. Agora ela entendia por que quem partia não dava satisfações. A maioria estava em subempregos, meretrício e até na criminalidade e não queriam escrever sobre isso para os parentes. E o que ela teria para dizer em uma carta? Que desde que chegou na quase antiga capital era uma empregada doméstica sem carteira assinada e que no caminho perdeu o filho? Seria vergonhoso admitir tal coisa. Ela consegue um subemprego, como ela chama, na casa de um rico bancário e ali vai ser uma empregada morando com a sua filha recém-nascida, assim, que cresce. Cresce ao longo da história e se transforma em um estudante de direito em plena ditadura militar, que aliás vemos aqui surgir. Antes disso tivemos várias partes da história como o governo Vargas e outras tantas até chegar à ditadura. Por isso que eu disse no início do vídeo, visitando a exposição sobre o fotojornalista que cobriu parte da ditadura militar aqui, que o livro me fez pensar bastante, na verdade a exposição me fez pensar bastante no livro e vice-versa. Até porque essa primeira parte do livro é repleta de elementos culturais além dos históricos. Embora saibamos, as 2 coisas estão entrelaçadas. Por isso que temos mencionados a Jovem Guarda, a TV Record, também a Tropicália, tudo isso sendo ligado à vivência principalmente de Inês,
Claro, tem Maria ali, mas Inês acaba estando no centro das cenas porque ela passa a ser uma estudante engajada em uma luta social. E é claro que vocês imaginam, né, o que pode vir disso também, uma vivência de tortura, de sofrimentos, de violências tantas que existiram nesse período e estão então retratados aqui, por isso que muito da exposição me veio aqui também nessa leitura. Agora, Inácio, o filho que foi sequestrado e escravizado, ele não é deixado pelo livro lá para trás não, no meio do caminho. Pelo contrário, ele também é desenvolvido aqui, é um personagem que para mim tem tantas nuances, uma complexidade tamanha. Porque depois de conseguir sair dessa fazenda na qual está escravizado, foi escravizado durante boa parte de sua infância, ele acaba chegando até Brasília quando da sua construção. Depois até ele vai ser transferido para o Rio de Janeiro, no meio da ditadura militar, e ali ele entra para a milícia. Mas antes, vejam só, de abandonado a sequestrado, de escravizado a jagunço, sim, porque ele também se transforma num jagunço, de jagunço para candango, ali trabalhando em Brasília, de candango a policial, e depois disso, né, entra para a milícia no Rio de Janeiro. O que mais a vida lhe reservava, muita coisa ainda a vida lhe reservava. Então esse é um personagem bastante complexo, porque ele vai pegar para si vários papéis históricos importantes para a gente pensar na história mesmo do nosso país, né, do século passado. Esse é um livro, portanto, que pega várias décadas e vai demarcá-las ao longo do livro, entrelaçando-as com a história dessa família que foi fragmentada. Eu gosto muito quando um livro faz justamente isso, de envolver a história para nos fazer pensar o que aconteceu, e aqui nesse caso, o que muito não deveria voltar a acontecer. E é uma pena, gente, que o livro, ele não está bem revisado para mim, né? Tem muitos erros gramaticais, principalmente porque ele tem bastante diálogos. O vocativo é algo que fica bem evidente, não há vírgula separando os nomes próprios e tudo mais. Ele realmente merecia uma boa revisão, o que não acontece. Tem alguns momentos também que eu acho que os próprios diálogos poderiam ser bem lapidados e alguns acontecimentos ali, algumas passagens, mas aí já é também o meu olhar como preparadora, né, de texto, vendo que eu gostaria que o livro se transformasse, porque essa é uma etapa muito importante no processo de publicação de um livro. Enfim, é um livro que muito me acompanhou durante dias no Rio de Janeiro, como vocês perceberam, e ele cita muito locais em que eu vivi. Ter morado no Rio de Janeiro me proporcionou isso, assim, na verdade eu já queria antes de ir para lá, morar lá por conta da literatura, porque muito do que eu já tinha lido em Machado de Assis, por exemplo, eu reconheci naqueles locais por onde passei, nos quais habitei. Botafogo é bastante citado aqui, eu que morei em Botafogo, peguei metrô por lá, então quando citava aqui o Amarelinho, que é um bar muito famoso no centro do Rio de Janeiro, eu identificava. Eu gosto muito de coisas assim que me despertam, sabem? Essa memória afetiva pelo local, embora aqui com sentimentos muito impactantes. E eu gostei muito dessa leitura justamente por conta disso, por conta dos aspectos culturais, históricos e também desse ambiente no qual se desenvolve a história desses personagens. Ao final, como eu comecei aqui o vídeo contando para vocês, esse suposto suicídio, esse início que está lá no prólogo, antes da primeira parte do livro, que vai tratar sobre a história de vida desses migrantes, isso é resolvido. Ao longo da leitura a gente já imagina o porquê do início, se foi um suicídio, uma tentativa ou não, enfim, mas no final tem essa resolução. E é uma resolução muito atroz, gente, que só poderia ser assim porque fruto, consequências da ditadura militar. O livro, no final, com o seu final, vai tratar justamente disso, das consequências e do peso que isso fica, que isso deixa na vida das pessoas envolvidas. Por isso, é um livro bastante sóbrio, tá? De uma história que é séria.
Gostei muito, recomendo para vocês, como eu disse, está no Kindle Unlimited, então o link está aqui no descritivo do vídeo. Vou agradecer vocês por me fazerem companhia aqui ao longo desse vlog, desses dias viajando e também retornando à minha casa. Vou agradecer a Increase que veio me contatar para poder trazer até vocês o conhecimento desse livro, dessa obra. E vou agradecer aos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. A partir do apoio deles é que o Literaturice se mantém. Então, muito obrigada, madrinhos, muito obrigada a todos vocês, leitores, que estão assistindo esse vídeo. A gente vai ficando por aqui, mas já a gente volta para se ver com mais um vídeo aqui no canal. Beijão e até o próximo. Tchau, tchau!